Olá, Deus abençoe a sua vida. Vamos à reflexão de número 17 no livro de Josué. Agora nós estamos no capítulo 5. Hoje a leitura será feita do versículo 2 até o versículo 9. Essa leitura será realizada na Bíblia NVI. Vamos à leitura da palavra do Senhor. Naquela ocasião o Senhor disse a Josué: faça facas de pedra e circuncide os israelitas de novo. Josué fez facas de pedra e circuncidou os israelitas em Gibeate Aralote. Ele fez isso porque todos os homens aptos para a guerra morreram no deserto depois de terem saído do Egito. Todos os que saíram haviam sido circuncidados, mas todos os que nasceram no deserto, no caminho, depois da saída do Egito, não passaram pela circuncisão. Os israelitas tinham andado 40 anos pelo deserto, até que todos os guerreiros que saíram do Egito morressem, visto que não tinham obedecido ao Senhor, pois o Senhor lhes havia jurado que não veriam a terra que prometera aos seus antepassados, que os daria, terra onde manam leite e mel. Assim, em lugar deles, colocou seus filhos, e foram os filhos que Josué circuncidou. Ainda estavam incircuncisos, porque não tinham sido circuncidados durante a viagem. E, depois que a nação inteira foi circuncidada, eles ficaram onde estavam, no acampamento, até se recuperarem. Então o Senhor disse a Josué: hoje removi de vocês a humilhação sofrida no Egito. Por isso, até hoje, o lugar se chama Gilgal. Deus abençoe a leitura da sua palavra, amém? Que maravilha, né? Deus, nesse exato momento, esse último versículo, né? Deus deixa claro que aquela batalha, que aquela humilhação que o povo passou, né, ali no Egito, e mesmo também toda a humilhação que passou no deserto, que acabou aquela fase, que agora estavam num novo cenário, né? Então, do capítulo 1 ao 4 do livro de Josué, nós vemos aí Deus moldando e preparando esse povo para receberem a bênção, para entrarem na terra prometida, na Canaã, né? E aí o que acontece? Nesse exato momento, o povo recebeu tudo o que era necessário para poder entrar na terra prometida, para poder caminhar até essa terra prometida, atravessar o Jordão e pisar aí nessa terra da bênção. E nessa configuração toda, foi necessário que Deus removesse uma parte do povo que nós conhecemos como a geração antiga, né? A geração dura, a geração que desobedecia a Deus, a geração que não se rendeu ao Senhor. E nesse processo de caminhada de 40 anos no deserto, nasceram seus filhos. O texto deixa claro também que essa geração foi circuncidada, elas tinham a marca de Deus nas suas vidas, mas não tinha Deus no seu coração, não tinha Deus nas suas atitudes, e por isso eles não puderam receber a bênção. A bênção, a promessa foi feita para eles, né? Só que quem entrou foi os filhos, né? Essa geração nova. E essa geração não tinha recebido a marca de Deus na sua vida. Então o texto deixa claro que nesse momento agora, né, eles passaram o Jordão. O capítulo 5 agora é a tal da virada de página, né, vamos dizer assim. É um momento que agora é um novo cenário para Israel. A planta dos pés deles estão sobre a terra da promessa. Glória a Deus por isso, né? Deus promete, Deus cumpre. Deus é fiel, né, em cumprir as suas promessas. E nós vemos aí no capítulo 5 o cumprimento disso, né? Mas é interessante, né, como nós vimos lá na reflexão de número 16, ao passar o Jordão, agora já estão com os pés aí na terra da promessa, agora eles vão para o cenário da conquista. Então, assim como eles foram preparados por Deus para chegarem até a terra da promessa, agora eles precisam ser preparados por Deus para conquistarem essa terra. E nesse exato momento, ainda que, né, como nós vimos lá na reflexão de número 16, o inimigo estava morrendo de medo, parecia que todo o cenário estava dizendo, né, todas as somas de sinais ali estavam dizendo que era o momento de atacar, mas nesse momento Josué para e traz o povo para a presença de Deus. Josué teve um discernimento abençoado nesse momento, né? E quando ele traz o povo para a presença de Deus, Deus requer do povo a circuncisão. Então faltava algo nesse povo para que eles pudessem conquistar a terra e serem grandemente abençoados por Deus. E aí eles passam por esse cenário da circuncisão,
que é um momento muito difícil, porque essa marca é feita na carne. Você viu que foram talhadas pedras, né, para funcionarem como facas, eles foram cortados. Então isso deixa uma ferida. E aí Deus também pede que depois de terem passado pela circuncisão, que eles permanecessem ali até se recuperar, até essas feridas cicatrizarem e eles retomarem as forças, né? Porque é algo agressivo na carne, não é uma coisa simples, né? E aí eles aguardaram. E por fim Deus termina falando, né, que agora é um novo momento e que toda aquela tristeza, angústia, luta, batalha, humilhação do passado que acabou, que agora é uma nova vida, que agora é hora de desfrutar das bênçãos, né? E vamos lá, vamos às reflexões desse corte da palavra do Senhor, trazendo para os nossos dias hoje, né? Vamos pensar um pouquinho nessa preparação. O povo é preparado ali do capítulo 1 ao 4 para poder entrar na terra da promessa. O povo é configurado para isso. Há um esforço do povo, principalmente essa nova geração, né? Eles se esforçam, eles se moldam segundo a vontade de Deus, porque eles estão ansiosos para receber a bênção. E nas nossas vidas não é diferente. Né? Nós aprendemos, né, quem está no meio do povo de Deus, sendo uma pessoa que já passou por uma conversão genuína, ou aqueles que estão no processo, ou aqueles que ainda, né, ainda estão cegos, ainda não passaram pelo processo, mas aprendemos através do que é anunciado no meio do povo de Deus, né, que devemos buscar a Deus, que devemos nos achegar a Deus, porque é Deus que abre as portas, é Deus que concede a bênção. Então isso é sabido no meio do povo de Deus. Agora, essa prática, né, ela precisa ser muito bem esclarecida. E esse texto deixa aí um exemplo grandioso para esse momento que todos nós temos, que vamos chamar de virada de página, né, dentro dos papéis da nossa vida, né? Todos nós, a nossa vida é dividida em papéis. Eu sou um cristão, eu sou um pai, eu sou um profissional. Então, às vezes, né, o nosso papel de ser um profissional, às vezes nós vamos pegar um exemplo aqui, às vezes nós estamos aí desempregados e nós precisamos trabalhar, precisamos de um recurso financeiro, uma entrada financeira para a manutenção do nosso dia a dia. Então você imagine o anseio, né, o que acontece na vida de uma pessoa quando ela está desempregada, precisando de um emprego. E quando ela tem conexão com as coisas de Deus, ela passa a buscar a Deus. Ela entende que é o Senhor que abre a porta. E enquanto as bênçãos não chegam nas nossas mãos, é muito claro, você vê, se assiste a vida de uma pessoa dentro de um cenário desse, independente de qual seja o papel, você vê a pessoa se entregando a Deus, a pessoa mais presente na obra, né? Como em alguns lugares que tem essa prática de campanha e tudo, e as pessoas fazendo campanha e orando e participando dos cultos e se envolvendo com a obra. Há uma aproximação da pessoa com o objetivo de buscar a Deus e conquistar, né? E poder acessar as bênçãos. E essa busca é real, todo mundo tem essa prática. E o que é triste nesse cenário? Né? Vamos começar com esse ponto. Né? O que é triste, o que é fato, é que muitas pessoas buscam ao Senhor para conseguir as bênçãos. E depois que as conseguem, elas vão perdendo a força dessa busca, do se achegar a Deus, do se aproximar de Deus. Muitas vezes a pessoa larga por completo. Tem casos aí, né? Tanto tempo na obra do Senhor, nós já infelizmente assistimos tantos cenários assim, onde a pessoa buscava a Deus depois que conseguiu um emprego, depois que entrou na faculdade, depois que comprou a casa, depois que conquistou a bênção que desejava, a pessoa até some da igreja, você quase não vê a pessoa dentro da igreja, né? Ou mesmo aquele que está ali dentro e de repente deixa de buscar, passa a orar menos, passa a buscar menos ao Senhor. A gente começa a ver que Deus parece que não é mais prioridade naquela vida. Aquela pessoa que falava tanto de Deus, tão presente, agora já não é mais assim. Infelizmente nós temos visto muitos desses casos dentro da Igreja de Cristo, né? Mas esse texto, o princípio que podemos extrair daí é algo glorioso, né? O povo de Israel agora, a partir do capítulo 5, agora é um novo cenário, né? Como foi dito, agora eles estão na terra da promessa, a página virou, né? E tudo estava indicando para eles já partirem para a conquista, mas Josué traz eles para a presença do Senhor, e quando traz, fica claro que faltava algo neles. Faltava algo que era necessário para eles terem a bênção da conquista, terem a bênção da continuidade. E isso também nas nossas vidas é real. Então a pessoa está lá buscando a Deus, Senhor, porque agora está naquele momento em que está tentando entrar no casamento. Aí depois que a pessoa passa por essa
esse Jordão e entra no casamento, agora é um novo papel, um novo cenário. E aí quando entra no casamento, o que fortalece ele é saber, não, eu orei, Deus confirmou, essa é a vontade de Deus, meu casamento vai ser uma bênção. E ele entra no casamento só com essa mentalidade. E falta, às vezes, a maturidade de entender que agora que entrou no casamento, você precisa de se instrumentalizar no Senhor muito mais, porque há pedras no caminho desse papel agora, né, de ser marido, de ser esposa. Há muitas dificuldades que se encontram no casamento. Pegando o casamento como exemplo, assim também como você entra numa empresa, depois que você entrou, há tantas coisas que podem acontecer, tantas batalhas, tantas lutas, perseguições, desafios que vão acontecer dentro lá daquele emprego que você estava buscando ao Senhor, pedindo a bênção, agora que você entrou. E é nesse momento que você precisa entender que para todo o cenário, para toda virada de página na nossa vida, nós precisamos de novas instrumentalidades, nós vamos precisar de um renovo em Deus, nós vamos precisar da continuidade das bênçãos de Deus em nossa vida, da vontade de Deus em nós, né? Dessa ação gloriosa, nós vamos precisar de uma aproximação maior ainda em Deus, porque é uma terra nova, nós estamos pisando num local novo, tudo é novo agora, e agora eu preciso buscar em Deus toda a visibilidade necessária, a clareza, a luz necessária para desviar das pedras, porque todas as bênçãos que nós recebemos existem nessas novas caminhadas que acontecem em alguns papéis das nossas vidas, pedras. E como nós vamos desviar dessas pedras? Através das coisas de Deus, da palavra de Deus em nossa vida, que é luz, né? Que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E quando nós temos da parte de Deus a instrumentalidade, quando recebemos de Deus a instrumentalidade que nós precisamos para esse novo cenário, essa luz de Deus, através dessa comunhão, dessa aproximação com Deus, da sua palavra, que ilumina o caminho, você vai ver as pedras e aí você vai desviando dela, né? E olha o que a Bíblia diz: a casa do justo permanecerá para sempre. Então esse personagem justo, justo é aquilo que não tem folga, né? Que se mantém ali, né? Da mesma forma sempre. Quando tem folga, uma hora está de um jeito, uma hora está de outro. Não, o justo é aquele que está ali, da mesma forma. Então buscou ao Senhor, você tem uma vida de comunhão com Deus, buscando uma vida de santidade, continue assim, mesmo depois de acessar as bênçãos de Deus na sua vida. Porque você precisa entender, e é fato, para esse lugar onde você entrou, para essa página que virou na sua vida, para essas bênçãos que chegaram até as tuas mãos e te alcançaram, falta alguma coisa, sempre vai faltar alguma coisa. Para aquele povo faltava circuncisão, e para nós falta instrumentalidade de Deus, discernimento de Deus. Vai precisar de uma nova escola, eu preciso entender bem essa terra. Ao passo, agora pensando no lado triste, vamos pegar o casamento, a pessoa entra no casamento, buscou a Deus, orou, teve confirmação, se alegrou, se fortaleceu nessa confirmação, e Deus sentiu Deus preparando todo o casamento e tal, e a pessoa entra. E quantos dentro da igreja de Cristo depois chegam e dizem: nossa, o que foi isso, né? Esse casamento veio para minha destruição, se eu soubesse que era assim eu não tinha entrado. E quantos casamentos se desfizeram, né? Famílias se desconectando, se destruindo por causa do casamento, e a pessoa culpa a Deus, mas Deus confirmou, era tudo tão claro. Sim, que uma coisa é essa busca, essa confirmação de Deus para a entrada na terra da promessa. Outra coisa é continuar no Senhor, buscando a Deus com a mesma intensidade, se possível até com uma intensidade maior. Como diz a palavra, estás em constante crescimento, para que essa bênção continue na sua vida de forma gloriosa e que você não abandone isso. Então, a bênção vai para o Senhor, né? Para depois começar a trilhar o seu caminho dentro dessa nova bênção, desse novo cenário. E é isso que esse texto nos mostra, né? Nós vamos ver aí para frente como esse povo foi abençoado, porque foi para o Senhor, faltava para eles a circuncisão, e depois da circuncisão eles entram agora na ação, né, do exercício de conquistar a terra, mas com toda a instrumentalidade que eles precisam. E que você seja assim também, que você possa
andar dentro do seu casamento, se movimentar dentro do seu casamento, com toda a instrumentalidade que você precisa para vencer as dificuldades, as barreiras, desviar das pedras e desfrutar de toda a bênção que Deus tem para você dentro do seu casamento, dentro desse novo emprego, dentro dessa nova casa, dentro dessa faculdade, dessa universidade e tantas outras coisas, amém? Então, não podemos agir como muitos fazem. Buscam ao Senhor de forma muito acentuada para conquistar a bênção. Depois que as bênçãos chegam, se afastam de Deus. E esse é o maior erro que um homem e uma mulher pode cometer, né? Se afastar de Deus, né? Principalmente quando você entra numa terra nova, onde tudo é novo e você precisa ter essa luz de Deus sobre a sua vida, a instrumentalidade de Deus em você, a presença de Deus na sua vida. Você precisa de Deus na sua frente, continuar buscando o seu reino, sua justiça em primeiro lugar, amando a Deus sobre todas as coisas. Amém? Que você possa viver dessa forma diante de Deus e ser uma bênção em todas essas conquistas que você já fez. E assim também como aquelas que vão chegar até você, essas novas terras que vão chegar até você, essas novas portas que Deus vai abrir na sua vida. Através desse princípio, você vai ver que a cada porta que você passar, permitida por Deus, vai ser uma grande bênção na sua vida. Deus abençoe você e sua casa. Amém?